Muito bem, agora sim, depois da gente se reciclar aqui, tá certo? O microfone em dia, colocado no lugar certo, abertura do ponto de vista, como eu disse, ou como eu ia dizendo, né? Reforma da Previdência vem na pauta nacional aí desde sempre, né? Lá de trás, enfim, Fernando Henrique, Lula, Dilma e mais fortemente com o presidente Michel Temer, que entrou com uma reforma no Congresso Nacional, depois daquela confusão toda envolvendo a gravação com o Joesley Batista na garagem, não é, do Palácio, aí o governo praticamente morreu, não é? E ele não conseguiu avançar. Mas tivemos uma nova reforma colocada agora em fevereiro, mês de fevereiro pelo presidente Bolsonaro, pelo ministro Paulo Guedes, e agora tem uma série de mudanças, uma série de alterações, enfim, como eu disse há pouco também, houve a leitura do relatório pelo relator do processo, o deputado Samuel Moreira, e agora a votação de ontem na comissão especial que estuda, não é, a reforma. Está aprovado o relatório que vai agora para o plenário, tá certo? Vou aproveitar aqui para discutir bastante esse tema, para tentar orientar você de alguma maneira. As pessoas estão andando meio preocupadas, evidentemente, não podia ser diferente. Afinal, é o futuro de todos, né? Que está aí em jogo mais uma vez. Com a gente aqui à esquerda, o nosso Ronaldo Ferreira, Ronaldo que é advogado e atua fortemente na área de empreendedorismo aqui junto à Prefeitura de Santos. Prazer recebê-lo. Tudo bem, Ronaldo? Boa tarde, Boturão. Boa tarde a todos os nossos amigos que nos acompanham nesta tarde, a todos que acompanham a mesa aqui, o doutor Danilo, Santana. É um prazer estar aqui de volta para a gente estar falando sobre o que está ocorrendo no nosso país, na nossa cidade, nos últimos dias, né? Está na ordem do dia hoje e é uma preocupação generalizada e uma expectativa muito grande de todos os brasileiros com relação a esta reforma da Previdência, né? Alguns contratempos que ocorreram durante a semana, em especial aí o próprio governo, que é o autor do projeto de reforma da Previdência, e o mesmo governo tenta posteriormente, dentro da comissão especial que analisava, fazer algumas modificações atendendo alguns segmentos corporativos dos servidores públicos, né? E a comissão especial aí da Previdência se manteve firme no seu parecer e agora aguardamos o que virá pela frente. Vamos discutir hoje aqui algumas coisas, algumas mudanças aí que atingem diretamente as regras de transição. Ainda entendo que estão tanto nebulosas, não estão claras ainda, elas são muito genéricas ainda, e isso será objeto ainda de muita discussão. Muito bem, quem vai também pela experiência que tem, pela especialidade na área, né, o advogado previdenciarista que vai nos orientar bastante aqui na medida do possível, é o nosso doutor Danilo Oliveira, que mais uma vez participa e colabora com a gente aqui. Tudo bem, Danilo? Tudo bem, boa tarde, Edgar, boa tarde, doutor Ronaldo, boa tarde, Marcos Santana, boa tarde especial para o nosso telespectador. E eu tenho certeza que essa questão do microfone está intimamente relacionada com a reforma da Previdência. Com certeza. Porque as discussões são acaloradas, a tramitação tem momentos conturbados, agitados, e com certeza todos nós aqui preocupados com os impactos desse texto substitutivo que foi aprovado ontem pela comissão especial, ficamos um pouco atordoados e não é à toa, né? Como o doutor Ronaldo bem colocou, se nós pararmos para pensar apenas nas regras de transição, elas são complicadíssimas, já dissemos isso aqui numa outra oportunidade, e quando a gente começa a entender aquelas regras de transição que estão sendo propostas, há alguma mudança no texto, porque essas regras de transição, salvo engano, já num total de 4, não apenas 3, 4 regras de transição, elas estão diferentes daquilo que havia sido proposto inicialmente no texto original e já houve mudanças também em relação àquele que seria o relatório do deputado Samuel Moreira. Então, é preciso aguardar aqui e acompanhar, mais do que aguardar, acompanhar com muita atenção, porque as regras de transição impactam no ganha-pão de milhares de brasileiros que vão sobreviver com a aposentadoria e precisam tomar a decisão correta, aguardar, aposentar, em qual regra de transição se enquadrar, se é possível ou não. Então, é importante que nós acompanhemos de perto toda essa tramitação. Vocês ouviram bem o que ele falou, né? Sobreviver com a aposentadoria, hein? Que coisa terrível. Na verdade, é o que está acontecendo com, acho que a grande, enorme maioria dos aposentados no Brasil, né?
Marco Santana está lá na ponta, atento às redes sociais, às transmissões aqui do Ponto de Vista e a sua participação, que é sempre importante aqui com a gente. Tudo certo aí, Santana? Tudo bem, boa tarde a todos. Edgar Buturão, a situação pegando fogo na Câmara Federal, se discutindo essa proposta de reforma da Previdência. O Brasil inteiro preocupado, porque isso aí vai interferir diretamente no futuro de milhões de brasileiros. E o presidente da República, naquela live semanal que ele faz, aquela transmissão ao vivo que ele faz pela internet, ele não falou um A sobre a reforma da Previdência. Não tocou no assunto. Para ele parece que não é um assunto importante. Ele preferiu falar sobre trabalho infantil, disse que não vê nenhum problema em crianças trabalharem. Ele próprio disse que trabalhou pilotando trator na fazenda dele. E ele só não manda um projeto para a Câmara para descriminalizar o trabalho infantil, porque ele acha que vai ser massacrado. Não que ele discorde, né? Então é isso aí que nós temos liderando a quinta maior potência do planeta. Eu quero cumprimentar você que nos acompanha ao vivo, convidar você a participar também do programa, mandando sua pergunta, crítica, sugestão, pelo Facebook, Ponto de Vista com Edgar Buturão, ou por e-mail, contato@pontodevista.tv.br. O programa pode ser acompanhado ao vivo pela internet, santaportal.com.br/tv. As edições anteriores do Ponto de Vista ficam disponíveis na internet também, no nosso canal no YouTube e na nossa página no Facebook. E você que nos acompanha a reprise às 20 horas, uma boa noite. Boa noite para você que está sempre na reprise com a gente, não é? Entre o ao vivo que acaba às 14h30 e a reprise que começa às 8 da noite. Chuvas, trovoadas, tempestades, sei lá o que pode acontecer na combalida República Brasileira e até esse tipo de coisa, né? Que a gente é obrigado a ouvir o presidente da República, o líder político da nação, dizendo, né? Se ele com 9 anos de idade, 10 anos de idade, pilotou um trator, é isso que ele falou, né? Isso. Pilotou um trator lá não sei se o sítio da família ou se a família trabalhava. Em Eldorado lá, né? Em Eldorado, lá no Vale do Ribeira, né? Foi uma questão de necessidade da família, tá certo? A gente compreende, não é vergonha para ninguém. Agora, como deputado federal, como parlamentar, agora como presidente da República, ele podia muito bem usar esse exemplo, deixar claro que foi uma necessidade da família, né? E afirmar à sociedade que vai, como presidente da República, fazer de tudo que for possível para entregar um Brasil diferente, né? Não absolutamente transformado, porque é impossível fazer isso em 4 anos, claro, mas um país melhor para que meninos de 9 anos de idade, ao invés de ficar pilotando lá um trator, ajudando a família, possam, na verdade, frequentar a escola, né, de um bom nível, praticar uma atividade física, não é? Ter acesso a artes, a cultura, não é? Música, essa coisa toda. Acho que ele podia ter aproveitado para dizer isso, né? Mas, lamentavelmente, o presidente Bolsonaro tem aí uma outra linha que a gente tem dificuldade de compreender, né? E, aliás, já abrindo essa questão da Previdência, né? Ele acabou tentando interferir aos 45,5 do segundo tempo, né, Danilo? No que diz respeito à situação dos policiais federais e civis, né? Sim, só queria complementar o que você e o Marco disseram, eu acho isso muito importante, claro. Porque na minha carreira acadêmica eu tive a oportunidade de, durante um período, lecionar a disciplina Estatuto da Criança e do Adolescente. O famoso ECA. E lá no escritório a gente acaba fazendo alguns processos aí relativos à adoção, etc. Veja, se existe uma crítica justificada e justa em relação ao presidente Jair Bolsonaro, são algumas posturas, mais do que falas, são algumas posturas que colidem flagrante e diretamente com direitos humanos. Um líder que se preze, na minha opinião, jamais pode defender o trabalho infantil. Como você disse, Buturão, uma coisa é falar que, eventualmente, uma criança saber o que é trabalhar, saber o valor social do trabalho, né? Saber o que são responsabilidades, que é por meio do trabalho que as pessoas se desenvolvem, até mesmo cognitivamente, emocionalmente, o caráter, etc. e tal. Agora, querer dizer que apenas por receio de digamos assim, com receio de desagradar a população, ele não apresenta um projeto de lei para poder legalizar o trabalho infantil, é lamentável. Isso vai totalmente contra a história. Nós estamos falando aqui de história. Aliás, o Estatuto da Criança e do Adolescente, essa proteção à criança é porque ela e o adolescente
tem reconhecidamente uma condição peculiar de pessoas em desenvolvimento. Então, como o Edgar colocou aqui, a preocupação tem que ser o estudo, o desenvolvimento cultural. A gente cansa de falar e de ouvir isso aqui. Qualquer país sério que queira se recuperar de graves problemas nacionais vividos, inclusive guerras, investe na educação. Então, não é apenas colocar a criança para trabalhar. Ela precisa se formar. Com relação às polícias, né, eu respeito muito as corporações, dentre elas as polícias. Fica aqui feito esse importante registro. É natural que cada segmento busque defender o seu. Cada segmento quer manter prerrogativas, quer manter, não privilégios, quer manter direitos que entendem que são inerentes à sua atividade. O grande erro do governo, no caso do presidente, é que ele quis, entre aspas, fazer campanha, ele quis retirar da proposta ou desse relatório final algo que ele mesmo colocou. Ainda conversava com o Dr. Ronaldo antes de entrarmos aqui exatamente sobre isso. E é curioso, né? Isso pega no mínimo muito mal. Sim. É curioso, porque o Bolsonaro veio a público dizer que houve um erro, né? Por parte do Ele é governo, autor do no projeto. planejamento. O projeto Sim. É autor do projeto. É autor do Pode até projeto. ter acontecido um erro, mas eu acho que o governo, o Ministério do Paulo Guedes, né, o superministério da Economia, né? Acho que essa proposta deve ter sido revisada umas 2 ou 3 vezes, pelo Não, menos, sem dúvida. né, até ser fechada e entregue em mãos do presidente da Câmara, como foi, né? Foi. O governo é o autor desse projeto. O projeto da reforma da Previdência Social tem como autor o Poder Executivo. O Poder Executivo constitui quem? Da figura do presidente da República e de seus ministros. Eles construíram essa reforma. Construída essa reforma, ela foi remetida até a Câmara dos Deputados, onde lá a comissão especial, um relator desse projeto, elaborou seu relatório a respeito. Foi enviado, foi constituída uma comissão especial que elaborou e que ontem voltou e aprovou com os substitutivos. O que ocorre? Se o governo é o próprio autor, ele já tinha conhecimento prévio. Veja, o presidente da República, ao longo de toda a campanha, disse que ele tinha um ministro que era o seu principal ministro e que era o posto Ipiranga. Pergunta para o Paulo Guedes. Então, Paulo Guedes, que é o autor dessa reforma junto com a sua equipe, logicamente submeteu ao presidente da República. Submetido ao presidente da República, ele mesmo vem agora para mudar as regras, na medida em que os policiais, de forma justa, deixe-se claro, como bem frisou o doutor Danilo, defendendo as suas prerrogativas e seus direitos conquistados, o que é legítimo de qualquer regime democrático. Da mesma forma que todos os trabalhadores fossem às ruas agora protestar contra a reforma da Previdência, também lhes é um direito também. E os policiais, de forma organizada através das suas entidades representativas, ocuparam o plenário e lá aclamavam: acabou o amor, Bolsonaro traidor. Isso foi dito, isso sensibilizou o presidente da República de tal sorte que procurou costurar uma modificação no texto apresentado pelo relator deputado Samuel Moreira. Quando da votação desse substitutivo, não houve repercussão e foi mantida as regras como elas eram originariamente. Então gerou todo esse dissabor, vamos dizer, né, na relação entre o presidente da República e as forças de segurança. Logicamente, isso irá a plenário, serão feitas movimentações, e o que é importante também destacar, gente, que o próprio partido do presidente da República, o PSL, está dividido nessa questão. Está muito dividido. Por quê? Porque a expressiva parcela dos deputados do PSL são oriundos e egressos das forças de segurança, o que é legítimo, logicamente foram eleitos nesse sentido, de defenderem os direitos, as prerrogativas daqueles que votaram com as suas bandeiras. Então nós teremos ainda uma movimentação muito grande. Eu gostaria É uma salada daquelas. É né? verdade, doutor. Eu não gostaria de passar aqui em branco sobre Trabalho infantil? O trabalho infantil aqui pontuado pelo Santana e bem ilustrado pelo doutor Danilo, né? A coisa mais importante desse país hoje que nós temos que fazer é cuidar do futuro. E nós não estamos cuidando do futuro como se deve. A criança tem que estar na escola, mas não é não estar na escola como um depósito.
é estar lá aprendendo efetivamente as disciplinas que o tornarão competitivos no mercado, dando excelentes condições para que se forme um cidadão que amanhã possa disputar uma condição de empregabilidade melhor, que possa ser um empreendedor. Para isso ele tem que aprender bem português, matemática, ciências, dar uma educação de qualidade. Ao mesmo tempo, essa escola deve proporcionar o lazer, que é importante, proporcionar também a cultura do esporte e a cultura em geral, com o conhecimento das artes, com o conhecimento da música. Isso você está formando uma geração de qualidade, uma geração com riqueza de intelectual e, consequentemente, você vai ter um engrandecimento e um futuro de um país através disso. Trabalhar era o momento adequado. Primeiro, nós temos que formar bons cidadãos. Primeiro, não dá para aquele que tem uma classe média alta ter condições de ter uma boa escola, pagando lá R$2.000 por mês. Deve ser dada a oportunidade também da escola pública de qualidade, para que nós tenhamos uma sociedade mais igualitária. Muito bem. Meu caro Danilo Oliveira, me explica uma coisa aqui. Se essa reforma que está aprovada, o relatório está aprovado na comissão especial, agora vai a plenário. Se ela for aprovada a plenário da maneira que está, a gente sabe que há grande chance de ter novas mudanças, né? Mas se passar da mesma maneira que passou o relatório lá na comissão especial, nós teremos as grandes mudanças, grandes alterações aí para o futuro das pessoas, não? O que mais importante você pode destacar aí? Teremos. E o grande impacto prático disso, e não poderia ser diferente, é o aumento do número de pessoas que procuram as agências do INSS, né? Curiosamente, ontem eu conversava com o chefe de uma agência aqui da Baixada Santista e ele me disse que o movimento caiu um pouco, talvez o auge tenha sido, por incrível que pareça, o primeiro anúncio, ainda na época em que o presidente Michel Temer ocupava a chefia do Poder Executivo, mas eu penso que à medida que essa reforma for ganhando corpo, à medida que a tramitação for caminhando, como de fato está, eu confesso que eu não acreditava que ainda nessa semana esse relatório, esse substitutivo, que o termo técnico é esse, eu não acreditava que esse substitutivo fosse finalmente assinado e foi assinado. Isso pode acelerar um pouquinho as votações na Câmara ainda antes do recesso, que é dia 18 de agosto, né? De 18 a 31 de julho nós teremos o recesso no Congresso Nacional. Mas, como ontem a comissão já assinou o substitutivo, pode ser que o atraso não ocorra como sempre desejou Rodrigo Maia. Agora, é importante que as pessoas, Boturão, e digo isso não porque sou advogado da área, digo isso porque é um momento de decisão importante, não é? Que impacta na vida da pessoa e da família. É importante que as pessoas não se desesperem e não saiam à torta e à direito requerendo benefícios, requerendo aposentadoria. É importante se valer do auxílio de um profissional, senão no vão caso, tomar um prejuízo um advogado, razoável, porque né? o prejuízo pode ser irreversível. Porque, às vezes, quando há algum tempo de contribuição que, de repente, aquela pessoa puxa do serviço público para a iniciativa privada ou vice-versa, isso pode se tornar irreversível. Basta que a pessoa receba aí a primeira aposentadoria, os primeiros proventos. Então, o que a gente tem colocado para quem nos procura, para quem a gente conversa no café, etc., é que haja uma prudência, uma cautela, né? Procure se informar, procure um profissional de confiança, um advogado que conheça do assunto, para não tomar decisões erradas. A gente tem conseguido orientar muitas pessoas, a advocacia previdenciária como um todo ganha relevância, um certo protagonismo nesse momento, mas infelizmente há pessoas que por uma certa ansiedade acabam tomando decisões equivocadas, não é? Eu comentava contigo antes do programa começar que principalmente a mulher, a trabalhadora do sexo feminino e a professora do serviço público, a professora em escolas municipais, estaduais, é a maior prejudicada com a reforma. Ela que terá que submeter... Mulheres de maneira geral? Mulheres de maneira geral, principalmente as professoras. Principalmente professoras. Né? Pelas regras, então, só para a gente poder ilustrar aqui, então, hoje, para que uma professora se aposente pelo regime geral, ela não tem uma idade mínima. Ela passará a ter a idade mínima de 57 anos.
professora terá a idade mínima de 57 De anos. 57 hein? anos. É o que a Pesado, gente hein? estava falando ontem. Estava comentando aqui, né? Duro, né? O que É é um, dura, a regra é dura para os professores. o que é um contrassenso na essência da coisa, porque... E os professores, homens, de 60 anos. 60 anos. Eu confesso que hoje a gente até trouxe aqui uma cola, porque são dezenas de regras, Não, faz parte. transições. Estamos aqui com o jornal. E o Estadão, importante tá é aí? o Estadão. O Estadão está aqui. O Danilo está tentando Não, porque a gente preza filtrar sempre para nós, pela- a meu pedido, né, para que a gente possa orientar, como nós combinamos aqui, de 15 em 15 dias, se for possível, o Danilo vem aqui para tentar orientar as pessoas, porque o assunto é muito complicado, né? Sim, e passar a orientação correta, né? Claro, Acima de claro. tudo, passar a orientação mais correta possível, mais próximo da realidade. Eu digo isso, né? O mais próximo possível da realidade, porque mesmo esse substitutivo, ele pode ser alterado no plenário. É importante que se diga isso. Isso é a fotografia do momento, doutor. Isso, Danilo. perfeito. Isso é a fotografia do momento. Nós teremos ainda muitas movimentações até que o texto vá a plenário e pode ser modificado lá. Então, por isso que o doutor Danilo destaca bem, e eu quero aproveitar até para destacar isso. Esta é a fotografia do momento. Ela é perniciosa, em especial, como bem pontuou aqui o doutor Danilo, para mulheres e as professoras. Sim. Ronaldo, 57 anos. Ronaldo, por falar nisso, que é a fotografia do momento que pode ser alterado, o Uriel Vilas Boas acompanha a gente e ele diz o seguinte aqui: a unidade intersindical da Baixada está propondo que em cada região os deputados federais sejam pressionados para que não aprovem o projeto do ainda presidente Bolsonaro, que deforma a Previdência. Mas o projeto já não é mais do Bolsonaro, na verdade. Aí O projeto enviado pelo governo, Bolsonaro torpedeou o projeto, Sim, né? não, A torta é uma coisa louca o que está acontecendo. Ele não tem a menor ideia do que está acontecendo. O protagonista Ah, eu- agora é o Congresso. É o Congresso. O Uriel continua e diz o seguinte: que tal a OAB, que tal que a OAB seja incentivada a fazer o mesmo antes que o plenário da Câmara se manifeste? Pressionar os Não sei o que deputados. vocês pensam. Danilo, o que você acha? Eu já tive a oportunidade de aqui externar a minha opinião sobre a OAB Nacional, não é? Hoje presidida por um indivíduo, no mínimo, polêmico, né? Para a gente não apelar aqui na adjetivação dele, né? Eu já disse aqui que eu não me vejo representado pela atual figura que está à frente da OAB Nacional, infelizmente. A OAB tem um papel importante. Quem conhece um pouquinho da OAB como a gente conhece a fundo, sabe que o papel dela de defesa da ordem democrática, da Constituição, dos direitos humanos e da justiça social, isso está em nosso estatuto, que ontem, 4 de julho, completou 25 anos, isso está em nosso estatuto. Ontem foi uma data muito importante para toda a advocacia brasileira, é importante registrar isso aqui, está lá. É uma das finalidades essenciais da OAB, lutar pela justiça social. Então, nesse sentido, o Uriel Vilas Boas ele tem completa razão ao conclamar a OAB, principalmente a OAB Nacional, por uma questão de atribuição, me parece que caberia a ela, enquanto OAB Nacional, tomar a frente disso. A verdade é que a OAB ela demorou para se posicionar acerca da reforma da Previdência. O Uriel deve saber tanto quanto, ou melhor do que eu, que muito, mas muito tempo depois do projeto ser encaminhado pelo presidente Jair Bolsonaro ao Congresso, foi que a OAB se manifestou. As discussões já estavam acaloradas, já havia, digamos assim, o fla-flu da Previdência, não o político partidário, mas o da Previdência, para que então a OAB tomasse partido dizendo que é contra. Aliás, Mas o Fla-Flu não acaba nunca, né? Doutor É Danilo, impressionante. e Volturão, é importante até a gente, essa sua fala aí do Fla-Flu, porque essa discussão hoje da Previdência, ela extrapola até os partidos. sim, Você pega, por exemplo, o PSL lá, os partidos não defenderam a questão das professoras, estão defendendo as questões policiais. Quem levantou essa bandeira das professoras foi o PL, o antigo PR. Sim. Então, quer dizer, cada partido, vamos dizer, ele tem ali a sua concepção a respeito da reforma. Esse é um cenário que nós temos aqui estabelecido. Tem alguns partidos, por exemplo, o PSB. O PSB tomou uma posição contrária a todo aquele texto originário da reforma. Quer dizer, agora você tem um substitutivo. Esse substitutivo, né, ele foi construído pela grande maioria dos partidos também. Né? A grande maioria dos partidos construiu esse substitutivo. Por isso que agora, aí diz agora o Santana, quando ele se expressou ali, o seguinte sentido: esta reforma hoje não é mais do capitão Bolsonaro, presidente da República. Ela já é uma reforma que ela já é do Congresso, que ela já foi construída dentro da comissão especial. Basta você ver a declaração ontem, né, do Samuel Moreira,
durante a votação, um pouco antes da votação, dizendo o seguinte, bom, se a gente for aceitar o que estão nos propondo com relação à situação dos policiais, enfim, acabou a reforma. Né? Eu não sei se ele exagerou um pouco na dose, talvez tenha até exagerado, né, Danilo? Mas Sim. mas e o que estava acontecendo? O presidente da República, depois do coro aqui que o Danilo, o Ronaldo relembrou bem, não é? Na última terça-feira, se não me engano, no Congresso. Na terça-feira. O pessoal chamando o Bolsonaro de traidor, os representantes e os deputados policiais, né, e os sindicatos que envolvem aí os policiais pelo Brasil afora. E o presidente se achou no dever de tentar corrigir e tal, de modificar alguma coisa, mas em cima da hora, não é uma confusão danada. E o relator não aceitou, e passou a reforma desse jeito. Agora, no plenário, eu não sei o que vai acontecer, não é? Se os policiais vão conseguir algum tipo de melhora, enfim. Bom, Danilo, para homens e mulheres, né? O sistema, regra geral, né? Alguma mudança, assim, que já dê para apontar, mais preocupante, mais significativa, enfim? Existe um ponto que não mudou, que é a tentativa de, no regime geral, a cargo do INSS, acabarmos com duas possibilidades de aposentadoria, uma apenas por tempo de contribuição e outra apenas por idade. Nesse sentido, fica mantido esse ponto da proposta, que é a acumulação dos requisitos, idade mínima e tempo de contribuição, sendo 65 anos para homens e 62 anos para as mulheres. Nenhum homem se aposenta com menos de 65 anos no regime geral. Exceto as regras de transição. Mas a ideia é que, passado esse período de transição, a idade mínima para o homem 65 e a mulher 62. Só que com uma diferença importante mulher era 60, aqui. Não era? Isso. Passou para 62. Passou para 62. Daí aquele prejuízo que eu comentava em relação à trabalhadora sexo feminino, as mulheres a mulher. são as mais impactadas nessa reforma. São. E uma questão importante é que a carência, que era de 15 anos de tempo de contribuição, no mínimo, para os homens passa para 20, mas para as mulheres continuará 15. A ideia era que houvesse um aumento, tanto para os homens, 20 anos, como para as mulheres, 20 anos. Só que não. Pelo substitutivo aprovado ontem, isso me causou uma certa estranheza. Para as mulheres, a carência seria de 15, seria mantida, talvez o único benefício para as nossas trabalhadoras, e para os homens, 20. Então, com 65 anos de idade, 20 anos de contribuição com o INSS, o homem pode requerer a sua aposentadoria. Sim, sem proventos integrais. Vai fazer, lógico. Não vai, 60% claro. de um cálculo. 60% do cálculo. E a mulher tem que bater 62 anos, claro que isso em cima do que, como o Ronaldo lembrou bem há pouco, né? É o raio-x ou a fotografia do momento após a aprovação na comissão especial, né? A comissão especial do relatório do Samuel Moreira. 62 anos de idade, 15 anos de contribuição. 15 anos de contribuição acho bastante razoável, né? Agora, 62 anos de idade, acho que pesa um pouco também, né? Não precisava ser 62. Eu achei que esse 62 fosse cair para 60 e fosse mantido 60, mas não Essa caiu. é uma das regras de transição. Essa é uma das regras de transição para as mulheres. Até se você me permitir, Boturão, pegar o gancho aqui, espero que o nosso telespectador esteja sentado e que já tenha digerido o almoço para que ele não tenha um enjoo. E o lanche da noite para quem está na reprise. Exatamente. Segure-se na cadeira ou no sofá. Meu Deus. Há hoje 4 regras de transição. Debatemos isso no escritório, debatemos isso aqui com o Dr. Ronaldo, antes de começarmos. Há 4 regras de transição. Eu não sei até que ponto que realmente não é um erro. Eu vou pegar um deles para falar, uma das regras de transição, que é a fórmula 8696, que tem aí como grande benefício afastar a incidência do fator previdenciário. Então, o homem, o trabalhador da iniciativa privada, que acumula 96 pontos, ou a mulher, que acumula 86 pontos, somados aí tempo de contribuição e idade, pode se aposentar afastado do fator previdenciário. Qual era o valor do benefício nesse caso? Nesse caso, o valor do benefício não seria de 100%. Ele começaria com 60%, considerada aquela carência de 20 anos, e a cada ano 2 pontos. Então, se, por exemplo, tivesse o trabalhador 25 anos, ele teria mais 10% no valor da aposentadoria.
Ele receberia aí 70% e não 60%. Não sei o porquê, não sei o motivo pelo qual, no substitutivo aprovado ontem, mantida a regra de transição, que eu nem sei se é regra de transição e vou explicar o porquê. Mantida a fórmula 8696, quando o trabalhador se aposentar, além da não incidência do fator, o percentual do valor é de 100%. Então, houve aí, digamos assim, uma conquista provisória. Mas é uma conquista, porque antes, pela fórmula 8696, afastava-se o fator, mas também o valor não era integral. E pelo texto de ontem, pelo substitutivo de ontem, o valor será integral. Quer dizer, é preciso acompanhar porque eu vejo não como uma regra de transição, mas eu vejo como uma modalidade à parte de aposentadoria. Se for mantida essa modalidade, é um ganho. Sim. Porém, se for estabelecido só na regra de transição, eu vejo muita dificuldade, inclusive, para que todos consigam o teto previdenciário. Ah, e com detalhe para dificultar realmente o Esse, aliás, atingimento deve desse ser um teto. dos objetivos, né? Que praticamente ninguém, 90% dos aposentados, não consigam atingir o teto. Até porque, hoje, essa pontuação aumenta de 2 em 2 anos. Então, aumentou agora, em 2018, 96, aumentaria em 2020, agora não, é anual. Então, em 2020, em janeiro, já seria 87,97 e aumentaria um ponto anualmente. Existe um outro dado aí, que essa regra de transição que está no substitutivo, tanto para o serviço público, para com o regime geral da Previdência, seria de 2 anos a 100%. Ou seja, né, faltam 2 anos, você vai para 4 anos. Isso. E só vai perdurar por 2 anos também essa regra de transição. Isso. Quer dizer, quem falta um período aí não vai poder se aproveitar daqui a 2 anos. Seria mais ou menos isso, né, doutor Isso, Danilo? teria que se enquadrar em outras regras. É aquilo que eu venho falando desde o início. Há 2 ou 3 semanas nós tivemos aqui juntos essa mesma composição da mesa, eu já dizia que as regras eram nebulosas. Então me parece que ela continua ainda muito nebulosa, não está muito claro, mesmo nessa fotografia do momento, nós ainda temos que aprimorar melhor o entendimento disso, porque não está claro. O próprio substitutivo, quando nós líamos a instante, o doutor Danilo puxou ali o texto do substitutivo, e ele ainda não nos permite ter efetivamente uma interpretação afirmativa com relação a essas regras. Perfeito. Isso me preocupa muito ainda. Por isso que a gente frisa aqui que é importante que a pessoa que está aí prestes a se aposentar pelas regras atuais, ou mesmo que já tenha o direito adquirido, busque a ajuda de um profissional para não tomar decisões equivocadas e não prejudicar aí o resto da sua vida e da sua família. Esse é um momento, repito, muito importante e é preciso tomar aí decisões embasadas, com certo embasamento técnico. E eu repito, eu concordo com o Dr. Ronaldo. Quando a gente começa a entender um texto, ele é alterado e pode ser alterado pelo plenário. Agora, a manutenção da regra 8696, que na verdade vai virar 105/100, porque a ideia com esse aumento a cada ano é virar 105 para os homens e 100 para as mulheres, eu vejo com bons olhos. Aí também, pelo amor de Deus, né, Boturão? A gente vai chegar aonde? Aí você teria 65 e 40 Exato. contribuição. Porque para o homem, 40 65 de contribuição. anos de idade e 40 de contribuição seria aquele valor integral da aposentadoria. De R$ 5.800 hoje, né? Isso. De acordo com o relatório aprovado, então, a contribuição integral, a partir, suponhamos que seja aprovado agora, entra em vigor já automaticamente? Não. Para aqueles que atingirem os requisitos, sim. Tá, mas aí 65 anos, com 20 de contribuição, você já pode requerer aposentadoria, que evidentemente não será integral. Não. Mas para ser integral, 65 mais... 40. 40, agora 40. já? Já tem cara que tiver 40 anos de contribuição, 65... É difícil, hein? É bem difícil. Santana, pois não? Então, eu queria abordar um outro aspecto quando a gente fala de reforma da Previdência, que a gente sempre está falando aqui de tempo de contribuição, de idade mínima, né? E assim por diante, né? E muita gente deixa de falar sobre as fontes de financiamento da Previdência Social, né? Sempre falando do quanto vai pagar, para quem vai pagar, quando vai pagar, né? E aí eu trouxe até uma colinha aqui para ajudar a gente nessa discussão, que o governo brasileiro, nós, né, abrimos mão de uma série de recursos para beneficiar setores específicos da sociedade, da cadeia econômica, né, principalmente os grupos que têm mais poder de pressão, de interferência nas esferas federais. As desonerações, quer dizer, aqueles impostos que
o governo federal abriu mão, deixou de arrecadar, a pretexto de movimentar a economia, gerar emprego, renda e assim por diante, só no ano passado foram 376 bilhões de reais, né? Vários setores foram beneficiados, indústria, agronegócio, né? Assim por diante, né? Desses 370 bilhões aí, 46 bilhões foram em relação à renúncia fiscal para financiar a Previdência Social, né? Entidades filantrópicas, o pessoal do agronegócio também, e assim por diante, né? As indústrias, através do renúncia do PIS, né? O COFINS, e assim por diante, né? Então, se não for feita uma análise criteriosa, com serenidade, de quem realmente tem que deixar de pagar imposto, e se deixar de pagar imposto para financiar a Previdência, de onde vai vir esse recurso, nós vamos continuar discutindo a mesma coisa aqui. Daqui a pouco vou discutir que a pessoa vai ter que se aposentar com 120 anos e 90 de contribuição, né? Outra questão também é com relação aos inadimplentes, né? As pessoas que devem à Previdência Social, né? Nada menos que a Previdência tem para receber 490 bilhões. Aí vamos falar, mas aí estão aquelas empresas aéreas que faliram, que não vai dar para recuperar, né? Tudo bem. Mas de recuperáveis tem 160 bilhões de reais. São empresas que estão aí, estão no mercado, né? Daqui a pouco combalidas como a JBS, algumas empresas do mercado financeiro e assim por diante. E o governo nunca fez qualquer governo, não só esse, todos os governos anteriores, não fez nenhum esforço efetivo para reaver esse recurso, né? Porque a partir do momento que uma empresa ela deixa de contribuir para a Previdência, de recolher aquela obrigação ali, acaba aparecendo o déficit. Então, tira-se de uma outra área do governo para poder cobrir esse rombo, né? Quando não se faz o tal do refis, né? Existem empresas que são viciadas, contumazes em refis, né? Inclusive o dono da Havan, lá, o careca da Havan, ele refinanciou 140 milhões de reais que ele devia para a Previdência em 120 anos. Quer dizer, o neto dele, que se pagar, que vai finalizar o pagamento, né? Quer dizer, esse tipo de coisa que a gente não pode admitir. Não pode admitir que na hora de Previdência Social, apenas os pobres, os assalariados, os miseráveis, o trabalhador rural, as mulheres, os policiais, que vão pagar essa conta daí. Então é muito importante que o governo federal, qualquer governo, seja esse, o próximo, faça um esforço efetivo para rever essas desonerações fiscais em relação à natureza previdenciária e cobre sim o devedor, porque o trabalhador assalariado, ele não tem opção de sonegar. Na folha de pagamento já vai descontado o benefício dele ali, né? E agora as empresas não, muitas vezes elas recolhem o trabalhador e colocam no bolso o dinheiro e não contribuem para o poder público, né? Então esse tipo de coisa que nós precisamos fiscalizar e ter uma ação muito efetiva. O intervalo, voltamos daqui a pouquinho, né? E aí a gente segue tratando também desse assunto levantado pelo Santana, já já. Muito bem, os grandes devedores do INSS pelo Brasil afora, né, geraram esse rombo gigantesco na Previdência, que para muitos especialistas no assunto é o motivo por a gente estar aí vivendo esse drama todo há tantos e tantos anos. Como o Marcos Santana levantou há pouco, é um assunto bastante interessante. Não sei se o Danilo e o Ronaldo fazem parte aí desse time que ainda defende que a Previdência não é deficitária. Ela é superavitária. É superavitária. Né? E, na verdade, o dinheiro é usado para outro caminho, né? Para dar favorecimentos aí a grandes conglomerados empresariais do Brasil, empresariais assim, né? Entre aspas, né? Você também faz parte desse grupo, né, Danilo, que defende essa tese? Com certeza, até porque a questão é matemática, não é? Isso consta de relatórios da ANFIP, né, da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, no próprio relatório da Previdência, que já tem aí mais de um ano que ele foi elaborado, enfim. Eu só preciso aqui, Boturão, para que as pessoas não fiquem bravas conosco, mandar aqui um boa tarde para a sua telespectadora, contumaz, dona Regina Villani. Não vai ficar brava aqui, já está mandando mensagem aqui pelo WhatsApp. Manda um abraço, então um abraço aqui para a dona Regina Villani e para o Anderson, que é presidente da Associação dos Fiscais Municipais de Praia Grande. E, é claro, para a minha esposa que mandou uma mensagem aqui, diz que está nos assistindo. Um beijo, então, para as... Fabiola, né, minha esposa. E para a dona Regina, e um abraço para o Anderson. Obrigado pela audiência e para todos que estão acompanhando a gente aí, né? Agora, voltando à questão
de que a Previdência é superavitária, me parece que o Samuel Moreira, ele deu um passo político muito estratégico, que foi colocar no substitutivo algo que já constava na proposta inicial e que havia sido retirado, que é o retorno da tributação das exportações agrícolas, né? Eu particularmente acredito que o plenário deva afastar isso, porque se não for a mais forte, uma das bancadas mais fortes no Congresso é a bancada rural, e aqui quando eu falo força, eu falo de força econômica, Sim. eu falo de força política e outras forças que eu prefiro nem comentar por enquanto. Talvez na reprise o horário permita. Então, eu acredito que o Samuel Moreira voltou com o bode na sala, porque às vezes você acaba perdendo foco de outras questões que são mais importantes. Eu duvido que a bancada rural, eu aposto aqui, que a bancada rural permita o retorno, né, dessa tributação das exportações, até porque é uma questão até desenvolvimentista. Se você tem um país que alega que há uma crise econômica, a primeira coisa que você faz é facilitar a exportação. Então, seria um contrassenso. E um outro ponto foi que o Samuel Moreira, pelo texto que foi aprovado pela comissão especial, pelo substitutivo, pretende aumentar a contribuição social sobre o lucro líquido dos bancos. Atualmente, a alíquota está em 15%, e a intenção é aumentar para 20%, e como o doutor Ronaldo comentou, me parece que já há uma sinalização de bastidores para que haja um escalonamento. Escalonamento. Você trabalha nisso. Eu gostaria que, antes de adentrar nessa questão da Previdência superavitária, falar em duas coisas importantes. A reforma da Previdência, ela impacta diretamente na vida do cidadão hoje, que está para se aposentar, que está em curso e aquele que vai adentrar no mercado de trabalho. No mundo inteiro, qualquer movimentação de reforma da Previdência, você tem uma mobilização popular muito grande através dos sindicatos, através das federações dos trabalhadores, através das centrais. Isso é no mundo todo. Então aí o governo trabalhou muito bem. É importante aqui a gente destacar isso. O governo Bolsonaro foi muito bem de comunicação, porque neutralizou todas as possibilidades de manifestação. O povo hoje está favorável, se você olhar, porque ninguém fala nada da Previdência. Nem ninguém entende nada, né? Ninguém fala Ninguém nada. sabe o que Então, está acontecendo. a comunicação do governo funcionou muito bem. As confederações de trabalhadores estão paradas. Você não vê CUT, você não vê CGTB, você não vê Força Sindical. Ninguém absolutamente mobiliza nada. Apenas para pontuar isso aqui, no mundo inteiro se paralisa. São discussões abertas, são discussões contundentes, inclusive. É um né? pega para Ô, capar. Ronaldo, Exatamente. deixa eu fazer um parênteses. Sabe por que não mobiliza? Porque a CUT, quando convoca uma manifestação, ela vai gritar Lula livre, não vai falar Exato. sobre a Previdência. Sim, Exato. Perderam a credibilidade, né? Exatamente, acaba abordando uns jargões de caráter político. E não é de caráter político nesse momento, é de caráter de interesse da sociedade. Que deveria discutir isso de uma forma maior, né? Com relação à Previdência, o princípio geral da Previdência, da Previdência é que todos são contribuintes em potencial para o sistema. Ou seja, qualquer atividade de caráter que gere trabalho, ela vai gerar diretamente a contribuição. Quando você constrói um prédio, a empresa tem que recolher lá a Previdência Social. E nesse rol estão as exportações que foram tiradas. O Brasil hoje, ele representa no mundo inteiro apenas 1% das exportações do mundo, enquanto a China representa 13%. E quando o deputado Samuel Moreira coloca isso lá, isso vai ser retirado, doutor Danilo, não tenha dúvida. Ele colocou isso, mas isso não vai sobreviver. Da mesma forma hoje que a contribuição sobre o líquido que é de 15% e passa para 20%, já há uma movimentação do seguinte, não, mas espera aí, nós temos que escalonar isso aí. Tem alguns bancos, tem alguns segmentos das instituições financeiras que não podem contribuir com 15%, tem que ser revisto. São coisas dessa natureza. Outro fator que impacta diretamente são os subterfúgios que grandes grupos empresariais se utilizam para não recolher aos cofres da Previdência, a verdade é esta, tá? Aquilo que efetivamente está estabelecido em lei. Se utiliza de subterfúgios, isso é um fato notório, que geram ações judiciais, execuções fiscais enormes que ficam nos escaninhos da Justiça Federal, que não se consegue receber através dos inúmeros trabalhos e recursos que são feitos. Por outro lado, nós temos também o seguinte, o empobrecimento do país, gente.
Nós temos hoje, Flagrante. diretamente, 14 milhões de pessoas que não estão contribuindo para a Previdência porque estão desempregadas. E você tem mais um outro tanto lá, de mais uns 14 milhões aí. Mais até, né? De 20 e tantos milhões, né? De Exatamente, pessoas que estão aí fazendo bico. vivendo do bico, que estão no subemprego. São pessoas que não estão contribuindo no sistema previdenciário. Por quê? Porque você tem uma economia 40 milhões de pessoas, praticamente. Então, sem... veja, vai começar a Quer sangrar... dizer, esse que está fazendo o bico, que está no subemprego, se sobrar alguma coisa, né? Que eu acho muito difícil, né, Ronaldo? E sem falar das pessoas que estavam formalmente empregadas e viraram MEIs. E aí também tem o déficit, que também em cima do MEI, também tem uma renúncia fiscal aí, que o governo complementa a contribuição porque o MEI, em tese, você tem o quê? A contribuição mínima sobre o salário mínimo hoje é de R$100 mais ou menos, não é isso, doutor Danilo? Hoje, como o autônomo vai lá, ele vai pagar R$100. 11%. É 11%. Vai pagar cerca de R$100, ele vai pagar para a Previdência. Quando você se constitui em MEI, o MEI é um programa social do governo, hoje o MEI vai pagar R$55. Logicamente que ele não vai ter, ele vai ter ali o seu limite também de um salário mínimo para aposentadoria para receber os benefícios. Agora, de modo geral, o que nós temos? Nós temos que ter uma sociedade que produza. Nós precisamos gerar riqueza no Brasil, gente. Riqueza! Porque o trabalhador não vai se importar de pagar a Previdência Social se ele estiver recebendo um salário digno. Tá? Se ele tiver lá a certeza de que ele vai receber um salário, que ele vai suprir as suas necessidades básicas. O que está acontecendo é que o povo está desempregado, porque o Brasil carece hoje de um projeto efetivo de desenvolvimento e de riqueza. Eu tenho aqui a seguinte preocupação, acho que é o lado do professor, porque a gente está falando, na verdade, de coisas que estão muito próximas, mas são diferentes. Vou tentar explicar o porquê, da minha opinião. O Brasil precisa gerar riqueza, sim. Desde que a gente deixou o feudalismo para o capitalismo, gerar riqueza é a meta sempre. Riqueza atrás de riqueza. O Brasil não é tão pobre assim. Há riqueza no Brasil? Há. Marcos Santana disse agora há pouco, quinta maior economia do mundo. Se você pegar o FMI, talvez hoje avaliada como a 7ª ou 8ª. A questão me parece, mas a questão... São 200 e tantos países pelo mundo afora, nós estamos entre os 10. A questão é uma questão de distribuição da renda. Claro. Infelizmente, a riqueza produzida, gerada no Brasil, ela fica na mão de pequenos grupos. Dentre eles a própria bancada rural. Mas existem pequenos grupos no Brasil que dominam não só a economia, mas também a política. Então, esse é um ponto. Agora, esse é um ciclo que não tem fim. A riqueza sempre tem que ser gerada. Por que eu falo aqui da distribuição? Hoje o perfil do trabalho mudou. E a tendência é que mude mais. Está aqui o doutor Ronaldo que não vai me deixar mentir. Está aqui prestando atenção só para ver se pega o erro. Estou brincando, doutor, mas veja, você vai concordar comigo. Ao invés de contratos de trabalho com todas aquelas proteções, hoje a tendência é o empreendedorismo, o microempreendedor individual, que não contribui com 20% sobre o salário de contribuição, contribui só com 5%, ou seja, contribui menos. Isso faz com que a receita diminua? Faz com que a receita diminua. Então, o governo tem que ter uma preocupação, porque a receita para a Seguridade será menor. O governo está buscando uma alternativa junto ao mercado econômico? Não, porque a gente sabe que esse aumento da contribuição social pode não vingar, assim como não vingará a questão da tributação das exportações, até porque não pode, porque a exportação tem que ser estimulada. O país que quer ser considerado desenvolvido tem que estimular exportação. Só que a gente volta. Está sendo buscada uma alternativa de fonte de custeio? Não. Esse trabalhador, muitas vezes, Marcos Santana, ele não consegue nem contribuir como empreendedor, como contribuinte individual. Não consegue. Se a gente pegar essas pessoas que estão sobrevivendo... Poderia contribuir individualmente, sim, seu carnezinho lá. E a nossa legislação está correndo atrás. Pois é, o problema é que normalmente não sobra, né, Danilo? Não sim, sobra, então, né? mas veja, mas é uma reeducação que a gente vai ter que passar por ela, Boturão, porque veja, esse motorista de aplicativo, ele tinha dificuldade de se enquadrar no INSS como contribuinte individual. Você percebe? Então, por mais que ele quisesse, ele poderia ter uma dificuldade prática de se considerar segurado. Sim, isso é um outro... Então, quando a gente traz a questão da reforma da Previdência, ela é mais complexa do que a gente imagina, porque ela passa pela questão das regras do jogo, desse manual, hoje uma coxa de retalhos, para a gente se aposentar, até pela questão econômica e trabalhista.
E eu não vejo essa preocupação. Então, quando o Marco fala do custeio, tá certo. Gente, é óbvio. Se eu tô com uma despesa alta em casa, maior do que a minha receita, que já é duvidoso, porque para muitos há o superávit e não o déficit. Mas tudo bem, vamos acreditar. A previdência é deficitária. Qual é a primeira coisa que você faz quando você está precisando de dinheiro? Ainda que educadamente, você não vai cobrar quem está te devendo? Escuta, você grande devedor, você emissora de televisão, você instituição financeira, grupo econômico, paga o que deve. O sistema financeiro hoje é um dos que mais consegue se beneficiar dessa própria dificuldade do governo em cobrar. O sistema financeiro. Você pega a empresa Avan, crescendo, número de lojas aumentando. A custa de quem? Do trabalhador, que não teve a contribuição previdenciária recolhida, desculpa. 122 anos para pagar. Aí eu vou defender o liberalismo econômico? Não, porque o liberalismo econômico, o empreendedorismo vai trazer renda, vai distribuir entre as pessoas. Não vai, está aqui a prova, o Marco Santana falou. Mas tem que seguir a lei, parcelar né? em 120 anos. Quer dizer, é um momento muito delicado. A gente tem que ter essa preocupação. E tem que rever, porque talvez esses 5%, que é o que a gente chama aí de regime simplificado, né? Para você tentar trazer as pessoas para o sistema previdenciário, ele vai gerar aí um déficit. É como a reforma trabalhista, que não gerou emprego, e ao não gerar um emprego e permitir cada vez mais que o trabalhador seletista se tornasse um prestador de serviço, gerou menos receita. Parece loucura isso. Você defende uma reforma falando ela vai gerar emprego, gerando emprego vai gerar receita. E ao contrário, ela não gera nem emprego e diminui a receita. Que é a grande preocupação da reforma da Previdência. Está se falando nesse projeto de você, em 10 anos, você conseguir R$1 trilhão. Né? Em 10 anos. Agora... Que dá o quê? 1/3 do orçamento nacional? Mais ou menos isso. De um ano. 3 trilhões em 10 anos. Em 10 anos você vai ter 1/3 10 anos, do orçamento do Hoje o déficit da Previdência... Hoje. Hoje o déficit das contas do governo estão chegando aí a cerca de 180 milhões, alguma coisa assim, né? Então, no primeiro ano aí, por essa expectativa, em 2 anos você estaria acabando com esse déficit hoje orçamentário que nós temos, né? A preocupação toda é a seguinte: se você não trazer o desenvolvimento para o país, você não vai resolver isso. Não vai resolver, não tem saída, não vai ter jeito. Você precisa que as empresas... O Brasil está quebrado. As empresas do Brasil estão literalmente quebradas. E o que você não vê é exatamente o quê? Nós colocamos toda a redenção nacional na reforma da Previdência. Não se fez absolutamente nada no Brasil nos últimos 6 meses, nenhuma movimentação do ponto de vista de se criar um ambiente favorável de negócios. Não, é apenas a reforma da Previdência. Pelo andar da carruagem, daqui mais ou menos um mês, a reforma da Previdência já está sanada. O que nós teremos? Alguma outra coisa na frente para possa atrair o mercado efetivamente para o desenvolvimento? Não. Isso você só vai resolver o problema do déficit se você tiver efetivamente desenvolvimento. Sem desenvolvimento, daqui 2, 3 anos nós estamos falando de reforma de Previdência outra vez. O Paulo Guedes deu uma palestra ontem lá no evento da XP, Investimentos em São Paulo, enfim, foi ovacionado, aplaudido de pé, aquela coisa toda, enfim, parece que tinha mais de 6 ou 7 mil pessoas lá no auditório acompanhando, não sei exatamente onde foi esse evento. Agora, a verdade é o seguinte, né? Essa reforma sendo aprovada em plenário, a bola volta para ele, né? Como está dizendo o Ronaldo aqui. A reforma está aprovada. E aí, companheiro? 2019 acabou, né? Claro que acabou, economicamente acabou. É irrecuperável o ano, né? E crescimento de menos de 1%. Mas você vai dar um PIB agora, negativo, Doutor, se me permite, o que se fala agora, nós iniciamos com expectativas de 2,5% de crescimento. Nós estamos agora já falando, o ano passado... Se zerar já é lucro. O ano passado foi com 1,1 no meio de toda a tormenta do governo Michel Temer, com eleições e tudo. Quando nós tínhamos um ano começando com possibilidades boas, o novo governo, com apoio popular, com tudo, expectativa de 2,5% de crescimento. Nós estamos falando já com menos de 1. Com menos de 1. Tá? A partir disso daí, já é recessão. Pois é. Bom, tem um finalzinho aqui para a gente, mais uma vez, levantar esse tema aí, que já está cansando a paciência de todo mundo, mas a revista Veja vem nesse final de semana, já está hoje aí na internet, vai estar nas bancas também, circula pelas bancas, né, a Veja, né? Aproveite que provavelmente não vai durar muito tempo. Mas, essa de colecionador. Pois é, quem é colecionador, né, aproveita aí.
E está lá estampada a capa com o Sérgio Moro, com novos vazamentos dessa Operação Vaza Jato, enfim, né? Na verdade, é uma coisa complicada, né? Porque quanto mais se bate no Sérgio Moro com essas informações da Vaza Jato, né? Do Intercept Brasil, mais ele cresce, mais sobe a popularidade dele em relação aos antipetistas, antilulistas, né? E esse pessoal todo, né? O Sérgio Moro é a grande bandeira do governo do presidente Bolsonaro, né? Até aqui, como disse o Ronaldo, no que mais interessava a nação, na verdade, a pauta do Brasil, que era geração de emprego e renda, não é? A economia alavancar um pouco mais, ou pelo menos não deixar que o que vinha sendo fraco, né? A recuperação frágil da economia no governo Temer, não perdesse mais fôlego ainda, que foi o que aconteceu, né? A gente não sabe o que vai dar no final do ano. O que está sobrando para esse governo ainda é essa força toda do herói e tal, o combatente da corrupção, o Sérgio Moro. Então, Bolsonaro que cuide dele direitinho, né? Para evitar que mais essa situação se esvazie também. Ronaldo, prazer recebê-lo sempre. Obrigado mais uma vez, Muito obrigado, certo? Boturão. Obrigado, doutor Danilo, Marcos Santana, em especial a todos os amigos que nos acompanharam. Obrigado ao Danilo, mais uma vez tentando aqui passar aí as informações que são possíveis, né? Filtrando aqui a reforma. E o Marcos Santana diariamente conosco, de segunda a sexta, sempre ao vivo, ponto de vista, 1h30 da tarde. Reprise às 8 da noite. Obrigado, valeu, gente. Tchau.